Olá! Nesse vídeo nós vamos entender sobre a terapia breve na dependência química. Vem comigo! E vamos entender os quadros de dependência química como transtornos de controle por impulso. É um tipo de transtorno desse tipo. Tecnicamente chamamos de impulso, que popularmente chamam de desejo, vontade, querer. Trata-se da mesma eliciação. Esse é o fenômeno da excitação por algum tipo de estímulo que sinaliza reforçamento, aqui no caso, a droga, porque na história do indivíduo aquilo realmente lhe gratificou. Impulso e ansiedade são processos diferentes. Alguém pode dizer que está ansioso por uma viagem quando de fato está animado ou eufórico porque espera se divertir e se gratificar. Isso não é ansiedade, pois esta ocorre quando estamos ameaçados, mesmo que indevidamente por um condicionamento aversivo. E você pode observar que os manuais convencionais estão pouco voltados às contingências. Dessa forma, a classificação se norteia principalmente pela topografia, em vez da funcionalidade, ou seja, o foco é a sintomatologia. Então, chamam de transtorno da compulsão alimentar um quadro de transtorno de controle do impulso com a comida, porque o reforçador é alimentício. Outro exemplo é a excitabilidade por estimulação sexual aberrante, impropriamente estabelecida por condicionamento, chamadas de parafilias. Mas, aqui no caso, quando a eliciação está relacionada a alguma droga, alguma química, nós temos a dependência química, caracterizando então o padrão. Só que o funcionamento de todos os transtornos de controle por impulso é o mesmo, existe o mesmo mecanismo psicológico que nós vamos explicar nesse vídeo. Então, como se configura um transtorno do desejo, do impulso? Podemos nos excitar por reforçadores que não nos trazem prejuízos. Entretanto, nossa história pode acessibilizar envolvimento com reforçadores armadilosos. Na armadilha de reforço, o indivíduo se gratifica no contato imediato com a estimulação, mas a continuidade desse envolvimento gera sofrimento ou danos. Esse funcionamento de obter prazer imediato com prejuízo futuro é o mesmo para os vários tipos de transtorno de controle do impulso. Sendo assim, o primeiro determinante histórico se refere ao precário desenvolvimento do repertório de autocontrole. A pessoa não recebeu instruções, foi supervisionada, nem foi punida para substituir a orientação para contingências de reforçamento armadiloso. O conceito de operações estabelecedoras da análise do comportamento nos ajuda a entender a dinâmica desse quadro. Dentro da análise do comportamento, esse termo se refere aos nossos estados de privações, nossas necessidades e carências, e estimulações aversivas, estressores, problemas e conflitos que modulam ou estabelecem o valor da consequência a produzir. Essas variáveis estimulam ações em função de obter algo que atenda à privação ou remova o evento aversivo. Dessa forma, alguém pode, historicamente, ter sido reforçada continuamente e não ter aprendido a tolerar processos de frustração, de respeitar e aguardar a vez do outro ou de esforço persistente e gradativo para alcançar um resultado posterior. Com esse tipo de aprendizado, as propriedades eliciadoras das operações estabelecedoras aumentam significativamente e o indivíduo responde impulsivamente para obter um prazer, já que não espera pelo longo prazo. Os estímulos presentes nas armadilhas são supressores emocionais de carências e estressores, isto é, o quadro é mantido pela estimulação sensorial, geralmente prazerosa, que suprime tensões corporais. Atualmente, a dependência química é entendida como um transtorno neuropsiquiátrico que afeta usuários de substâncias psicoativas e cuja exposição prolongada torna o seu consumo compulsivo. De uma forma geral, drogas psicoativas ativam circuitos de recompensa e, com a continuidade do consumo, observa-se prejuízo cerebral, tornando o cérebro mais sensível a fatores estressantes e trazendo prejuízos também à capacidade de controle. Alguns conceitos são importantes para o trabalho com dependência química. Por exemplo, uso significa experimentar, consumir esporadicamente alguma substância psicoativa, não acarretando prejuízos por causa desse uso. Abuso. Ao se dar continuidade ao uso, passa a ter prejuízos em alguma área da vida, pode ser social, profissional, familiar, saúde ou outra, que esteja relacionada ao uso. Mais adiante, o conceito de dependência passa a ocorrer diante da perda do controle no consumo, acentuando-se os prejuízos em decorrência do uso. Fissura é o desejo intenso de usar uma droga específica em busca do efeito causado por ela. Tolerância é a necessidade de ter doses cada vez maiores da droga para que se obtenha o mesmo efeito. E a síndrome de abstinência, conjunto de sintomas que ocorrem em decorrência de um tempo sem o consumo da droga.
Então é importante salientar que encontramos na literatura sobre psicoterapia breve a orientação de que sua aplicabilidade deve ocorrer em casos nos quais a pessoa se encontra fora da fase aguda e com o seu ego preservado, o que representa dizer, por exemplo, que uma pessoa em fase intensa de consumo de crack ou outra droga pesada não seria indicada para um atendimento em psicoterapia breve. Iniciando então um atendimento de um dependente químico, você deve observar em sua avaliação inicial qual o estado de motivação de seu paciente. Por exemplo, a pré-contemplação. Ele não reconhece que tem problemas relacionados ao uso de drogas. A contemplação. Ele já reconhece que tem problema, porém não consegue mudar seu comportamento nem seu estilo de vida para que cumpra seu objetivo de não usar. A ação. Reconhece seu problema relacionado ao uso de drogas e se compromete a mudar seu comportamento, considerando alterações no estilo de vida e já reconhecendo e enfrentando situações. E no caso da manutenção, uma vez que conseguiu atingir a abstinência, passou por ela, tolerou, toma decisões no sentido de manter o novo comportamento. Você deve ter em mente que o vício não é uma escolha, mas um caminho encontrado pelo indivíduo para lidar com alguma dificuldade com a qual ele se deparou na vida, mostrando uma característica muito presente em casos de dependência química, que é a tolerância à frustração. Essa dificuldade deve ser identificada e inserida como objetivo terapêutico em alguma fase do tratamento. Muitas vezes as drogas não são desagradáveis, são tão boas que faz parecer que outras fontes de prazer não são tão prazerosas como elas. Ou seja, as drogas, o prazer gerado por elas, abafa outros prazeres. Nisso está a armadilha. Por isso que o objetivo do tratamento gira em torno de capacitar o paciente a examinar a sequência de acontecimentos que levam ao comportamento adicto e a explorar as crenças básicas envolvidas nesse comportamento. Também capacitar o paciente a identificar os gatilhos externos e internos, de modo a conseguir maior eficácia ao lidar com seus problemas. Também ajudar o paciente a construir um sistema de controle aplicável no enfrentamento de impulsos e de comportamentos adictos. O tratamento, então, deve envolver a psicoeducação acerca de suas crenças distorcidas, identificação de estratégias até então utilizadas, a preparação para o processo de abstinência, o desenvolvimento de novas percepções sobre o uso da substância, novos hábitos e, principalmente, o desenvolvimento de estratégias e situações de apoio para a prevenção de recaída. Uma técnica também central é a EPR, Exposição com Prevenção de Respostas. Nela, vamos listar todos os eliciadores do impulso e hierarquizá-los dos mais fáceis aos mais difíceis, para se expor então a cada um da lista gradualmente, regulando o desconforto do impulso, tolerando até que ele passe, sem poder responder comportamentalmente ao impulso, sem atendê-lo, dessensibilizando então um por um sistematicamente, a gente vai se libertando da euforia, da excitação hipercondicionada. Outras habilidades psicológicas importantes a desenvolver são desenvolver o hedonismo responsável para se divertir, obter prazer e se alegrar com uma variedade de fontes que a vida oferece, que são saudáveis e não trazem danos para ninguém. Também desenvolver o autocontrole, privando-se de prazeres imediatos ou submetendo-se a sacrifícios para obter maiores benefícios ou prevenir maiores danos posteriormente, construindo ambientes favoráveis à reabilitação do quadro compulsivo. Além disso, desenvolver a autorregulação emocional, para administrar bem as excitações emocionais, evitando agir impulsivamente. Bom, espero que esse vídeo tenha contribuído para seu aprendizado e até a próxima.